paz do Senhor Jesus, boa tarde. Uma singela palavra. Queremos aqui neste momento comunicar um pouco a palavra do Senhor. João capítulo 3, verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo Jesus, recebemos a bênção da salvação. Todo aquele que crê em Cristo, aceitando como seu Salvador, como libertador da sua alma, alcança a salvação, desde que arrependa-se de seus pecados e torne-se uma nova criatura, como disse Paulo em uma das cartas de Corinto, segundo os Coríntios, capítulo 5, acredito, e o verso de número 17, Paulo ele diz aos crentes que estavam em Corinto, ele diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E, na verdade, a salvação é oferecida pelo próprio Deus pela morte de seu Filho, Jesus, a morte sacrificial. Não há outro pelo qual nós devamos ser salvos, somente por Jesus Cristo. Em Atos capítulo de número 4, verso de número 12, está escrito que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a morte de Cristo foi uma substituição pelos nossos pecados. Assim cremos, assim professamos. Também a morte de Cristo nos ofereceu redenção do nosso pecado. Sabemos que estávamos vendidos como escravo em um mercado escravo, e ele foi lá e pagou o preço que exigia os nossos pecados. E ele paga o preço pelo nosso pecado e nos redimiu, nos libertou. Também ele efetuou uma reconciliação pelo seu sangue. A Bíblia diz que o homem estava distante de Deus e pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo, o homem agora aproxima-se do Senhor. Ele também oferece propiciação. Ele veio para satisfazer a vontade de Deus e assim oferece propiciação pelos nossos pecados. Também ele julgou a natureza pecaminosa quando ele trouxe-nos benefícios importantes quando ele morreu na cruz do Calvário. Veja que em Romanos capítulo 6, do verso de 1 a 10, está escrito a seguinte expressão: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então não somos mais servo nem escravo do pecado, porque aquele que está morto está julgado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Verso de número 10. Pois quanto ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas vivemos para Deus. Assim está escrito em Romanos, capítulo de número 6, verso de 1 a 10. Então, Cristo ele julgou a nossa natureza pecaminosa.
E também ele trouxe o fim da lei. A lei que dominava em nós não tem mais domínio. Veja que o fato de que a morte de Cristo trouxe um fim à lei de Moisés é claramente ensinado no Novo Testamento. Romanos 10:4, podemos ver a palavra do Senhor. É um assunto muito polêmico. Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então não vivemos mais debaixo do jugo da lei, mas vivemos em Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Então todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador não vivem mais debaixo da lei, e sim está vivendo debaixo do poder e da graça de Deus em Cristo Jesus, desfrutando dos benefícios da salvação em Cristo, porque em Cristo ele nos oferece a santificação. E agora nós, como diz a palavra do Senhor, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Levítico, capítulo 19, está escrito que Deus disse a Moisés, Moisés ensina ao povo dizendo que eles deveriam ser santos, porque o Senhor é santo. Isto está escrito em Levítico, capítulo 19. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz: sereis santos, porque eu sou o santo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso de número 15. Assim está escrito. Capítulo 1, verso de número 15 da primeira epístola de Pedro. Mas começando aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Então, em relação ao fim da lei com a santificação, é mais difícil de compreender simplesmente porque certas posições da lei de Moisés são repetidas no Novo Testamento em relação à santificação do crente. Além disso, o mandamento específico repetido no Novo Testamento vem de várias divisões da lei, não de uma única, como dos 10 mandamentos. De fato, 9 dos 10 mandamentos são repetidos em outras partes da lei, conforme Romanos, capítulo de número 13, verso 9. Isso torna-se impossível dizer que a lei foi abolida, com exceção dos 10 mandamentos. Porém, o que nós podemos observar é que a única solução realista que apareceu coerente a este autor é um que distingue o outro código, o homem ao longo da história, como código que está abolido. O código sobre o qual o crente vive é chamado a lei de Cristo. Gálatas, capítulo de número 6, verso 2. Eu posso até trazer este assunto depois. Gálatas 6, verso de número 2. Paulo, quando escreve aos Gálatas, Paulo fala muito sobre a lei. Paulo, que era na vida antiga fariseu, doutor da lei, mas Paulo ele traz uma palavra aos Gálatas, ensinando conforme a palavra que ele aprende do Senhor. Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, Paulo ensina que sobre a solidariedade cristã e que todos deveriam ajudar uns aos outros, porque o verso 3 diz: porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas, conforme a palavra do Senhor, podemos ver que
Esta morte de Cristo também oferece a base para a purificação do pecado do crente. Quando o sangue de Cristo, quando a morte de Cristo é a base da nossa purificação cotidiana, exemplo, 1 João 1, capítulo 1, verso de número 7, está escrito a palavra do Senhor. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo, de todo o pecado. Veja que a base da purificação do crente é o sangue de Jesus Cristo, não há outro. E alguns benefícios da morte de Cristo, nós podemos citar em outro estudo, é a justificação, a adoção e a santificação. Para não ficar muito comprido este vídeo, nós estaremos falando em um outro próximo vídeo.